com a cerimónia de encerramento do 5º ano parlamentar, realizada ontem, dia 15 de agosto, a Assembleia Nacional chegou assim ao fim da 3ª legislatura. Foram 5 sessões legislativas que marcaram o período de 15 de outubro de 2012 a 15 de agosto de 2017. 5 anos que de certo entrarão na história do país. Hoje, o programa O Parlamento, em edição especial, traz a retrospectiva de alguns momentos que estiveram em destaque na 3ª legislatura. Fique connosco e acompanhe. Resultado das últimas eleições gerais de 2012, na 3ª legislatura, o Parlamento teve como maior força política o partido MPLA, que dos 220 assentos parlamentares conseguiu 175. Seguiram-se a ele a UNITA e a Casa CE como a 2ª e 3ª forças políticas, respectivamente. A UNITA, com 32 cadeiras, e a coligação Casa CE fez a sua estreia no Parlamento com 8 assentos. PRS e FNLA foram os outros 2 partidos que garantiram assentos no hemiciclo. A 27 de setembro de 2012, os deputados tomaram posse naquela que foi a reunião constitutiva da 3ª legislatura. Um dia depois, a 28 de setembro, o deputado do MPLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, foi eleito em plenário, por unanimidade, presidente da Assembleia Nacional, sucedendo assim António Paulo Cassoma. Com o Parlamento devidamente constituído, dia 15 de outubro de 2012, o novo presidente do Parlamento dava assim início à 3ª legislatura. União, consenso e trabalho foram palavras exaltadas por Fernando da Piedade Dias dos Santos no discurso de abertura da nova legislatura. Testemunhada por diversas entidades da esfera política, social, diplomática e religiosa, a cerimónia oficial de abertura da 3ª legislatura contou ainda com a presença do mais alto mandatário da nação, Sua Excelência Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Ao longo da 3ª legislatura, o chefe de Estado esteve presente no Parlamento em outras ocasiões, em outubro de 2013 e em outubro de 2016, para a abertura do ano parlamentar. No hemiciclo, o Presidente da República falou sobre o Estado da Nação. Está em curso a reforma fiscal, através da qual serão reduzidos os impostos, mas aumentada a sua base de incidência e uma maior eficiência na arrecadação da receita tributária. Com este objetivo, o Governo aprovou recentemente a criação da Administração Geral Tributária, unificando num só órgão da administração pública os atuais serviços de alfândegas e a Direção Nacional dos Impostos. E agradeço o privilégio que me conferem para proferir a minha última mensagem sobre o Estado da Nação no mandato que decorre até 2017. Apesar do agravamento da situação econômica do país, provocada pela queda do preço do petróleo, Angola está a lidar com a crise melhor do que outros países. Exemplo disso são a baixa progressiva dos preços dos bens essenciais, da inflação e a taxa de juros, a recuperação da atividade das empresas e dos níveis de emprego. São também exemplo disso a retomada dos ganhos da paz, que começavam a ser afetados no domínio da educação, da saúde, da assistência social e da desminagem. A economia não estagnou, apenas perdeu a pujança com que se vinha desenvolvendo por causa da crise atual. Um dos caminhos escolhidos para sairmos dessa crise é a diversificação da economia. Vamos recuar um pouco no tempo para recordar outro grande momento protagonizado por Sua Excelência José Eduardo dos Santos na Casa das Leis. A 10 de novembro de 2015, o Presidente da República procedeu à inauguração do edifício sede da Assembleia Nacional, um momento considerado um marco histórico no Parlamento angolano.
grande orgulho, um sentimento de vitória ao longo desses anos todos e, a partir deste momento, os deputados terão ótimas condições para realizar todo o seu trabalho. Aumenta as nossas responsabilidades, o nosso sentido de servir a pátria e é com alguma emoção que digo, todos nós, angolanos de Cabinda ao Cunene e os deputados em particular, enquanto representantes do povo, que estamos aqui para servir. Está aqui uma obra magnífica, uma obra de grande dignidade, uma obra que representa aquilo que é a aspiração de Angola, dos angolanos, de como nós nos revemos no futuro. As leis que vão aqui ser feitas são as leis que nos vão guiar no dia a dia. Acredito que serão boas leis e esta obra demonstra a nossa ambição, a nossa seriedade em relação ao que é Angola e o que é realmente o que vai no coração do nosso futuro, da Angola da manhã. É um edifício que dignifica não só o próprio deputado, mas também dignifica o próprio povo angolano. Representa um dos ganhos dos 40 anos de independência. Para nós também representa mais responsabilidade, porque temos que, de facto, com melhores condições de trabalho, também ter maior empenho, maior eficácia do nosso trabalho. Todos nós juntos somos poucos, mas necessários para gerir essa casa. Aumenta as responsabilidades. Com um edifício desse, temos que ser mais responsáveis, mais proativos e cumprir com todas as expectativas que o nosso povo tem de nós. Nós temos que defender os interesses das populações. De facto, um belo cartão postal para a cidade capital. Porém, as demais províncias foram igualmente brindadas com uma réplica em menor dimensão do edifício sede da Assembleia Nacional. Na terceira legislatura, foram inaugurados novos edifícios dos gabinetes locais de apoio aos círculos eleitorais provinciais. Mas a grandiosidade da Assembleia Nacional não restringiu-se apenas aos espaços físicos. Na terceira legislatura, o Parlamento ampliou também as relações parlamentares. Na Casa das Leis, Fernando da Piedade Dias dos Santos recebeu diversas entidades de diferentes partes do mundo. Embaixadores, homólogos e até chefes de Estado estiveram no Parlamento com o objetivo de estreitar os laços de amizade. Fruto da confiança conquistada pela Assembleia Nacional nas suas relações parlamentares, em 2013, ainda na antiga sede do Parlamento, no Palácio dos Congressos, Fernando da Piedade Dias dos Santos assumiu a presidência da Assembleia Parlamentar dos Parlamentos da CPLP. Em 2015, o Parlamento angolano albergou a 6ª Assembleia Plenária do Fórum dos Parlamentos da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. É isso mesmo. Provavelmente a terceira legislatura será lembrada como a legislatura da diplomacia parlamentar. Com os olhos voltados para o mundo, o Parlamento angolano ampliou e fortaleceu as suas relações e brilhou tanto cá dentro quanto lá fora. No contexto internacional, foram incontáveis as atividades parlamentares em que Fernando da Piedade Dias dos Santos esteve envolvido. Entre tantas, destaque para a 4ª Conferência Mundial dos Presidentes dos Parlamentos na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, onde discursou na sessão de abertura no ano de 2015. Em 2016, na República do Zimbábue, Fernando da Piedade Dias dos Santos assumiu a presidência da SADC na 40ª Assembleia Parlamentar do Fórum Parlamentar da SADC e em junho dirigiu a Assembleia Plenária realizada nas Ilhas Seychelles. Foi de facto uma legislatura bastante dinâmica e de muito trabalho. Os deputados produziram diversas leis que têm-se refletido de forma positiva na sociedade. Destaque para a aprovação dos Orçamentos Gerais do Estado para o exercício económico dos anos de 2015 e 2016, que tiveram de ser revistos devido à queda do preço do barril de petróleo. Foi na terceira legislatura também, em novembro de 2013, que os deputados apreciaram e aprovaram pela primeira vez a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2011. A terceira legislatura entrará para a história como a legislatura que revolucionou a dinâmica parlamentar. Foi ainda na segunda sessão legislativa, em fevereiro de 2014, que a Assembleia Nacional passou a incluir na sua agenda os debates mensais.
No hemiciclo, os diferentes grupos parlamentares trouxeram à discussão temas importantes que foram debatidos dentro do espírito democrático. Foi um dia com debates intensos. Houve alturas em que as coisas aqueceram um pouco, mas penso que foi um bom exercício. Nós estamos aqui, além de representarmos os pontos de vista político-partidários dos nossos partidos, também estamos a aprender a exercitar a democracia, a conseguir conviver na diferença. Esta foi também a legislatura das mulheres. Com uma percentagem de 36,8% no Parlamento, as mulheres parlamentares fizeram ouvir as suas vozes em defesa de questões que afligem o género. Elas foram fortes e determinadas, mas não perderam a ternura. Ao longo da terceira legislatura, o grupo de mulheres parlamentares promoveu diferentes ações de modo a preservar o papel da mulher na sociedade. Elas ensinaram, incentivaram, defenderam e aconselharam. Foram, acima de tudo, verdadeiras guerreiras. A Assembleia Nacional, através do grupo de mulheres parlamentares, pretende assegurar o engajamento do nosso Parlamento e as demais instituições do Estado e não só, no movimento de solidariedade dele por ela e capitalizar defensores para a igualdade de gênero, assim como dar seguimento e acompanhamento dos compromissos assumidos nesta matéria. Reforço da diplomacia parlamentar, produção de leis, debates frutíferos. Tudo isso resultado de um árduo trabalho realizado pelos parlamentares que cumpriram o seu papel de forma brilhante. Mas, para além do trabalho legislativo, a Assembleia Nacional destacou-se também pela parte administrativa. A administração parlamentar da Assembleia Nacional, na pessoa do seu secretário-geral, Pedro Agostinho de Neri, promoveu ao longo da terceira legislatura uma série de ações em prol do desenvolvimento profissional dos seus quadros. No âmbito dos acordos de cooperação entre as administrações parlamentares de Angola e outros países, a aposta em programas de formação, tanto dentro quanto fora do país, foi uma das bandeiras da terceira legislatura. O bem-estar social dos quadros foi outro foco da administração parlamentar, que em 2016 apostou na formação de uma equipa de futebol de salão composta por funcionários e agentes parlamentares. A equipa conquistou o troféu da primeira edição do torneio da modalidade, alusivo ao ano parlamentar 2015-2016, e no campeonato provincial para trabalhadores alcançou o terceiro lugar. Em 2017, participou dos 5º Jogos Mundiais da KZIT, realizados em Riga, capital da Letónia. Os troféus conquistados foram oferecidos pela equipa ao Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, na última Assembleia de Trabalhadores da terceira legislatura, com um gesto de agradecimento pelo incentivo recebido. Uma legislatura marcada por vitórias a todos os níveis. Ontem, dia 15 de agosto, a Assembleia Nacional virou mais uma página da história parlamentar. O momento ficou marcado com o discurso de encerramento da terceira legislatura proferido pelo Presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Foi uma caminhada difícil. Porquanto tomamos posse no ano 2012, o país começava a dar sinais de entrada numa crise financeira que se prolonga até hoje, tendo afetado sobremaneira os mais diversos setores da economia do país. Esta situação obrigou-nos a recorrer à nossa capacidade criativa para geri-la da melhor maneira, por forma a impedir que o país entrasse numa crise mais profunda. Um percurso que fica marcado pelo espírito de compromisso e dedicação das deputadas e deputados empenhados no cumprimento das difíceis tarefas que impendem sobre este órgão de soberania. Esta legislatura confirmou que o Parlamento é, de facto, o palco privilegiado para o exercício da democracia e da cidadania, onde o diálogo e a busca de consensos são possíveis de alcançar,
demonstrando um amadurecimento do exercício democrático. Ao longo deste mandato, foram colocadas nesta casa pedras importantes que solidificaram ainda mais a confiança de que juntos somos capazes de edificar o país que todos queremos. Uma Angola unida, justa e próspera. A fraternidade, o espírito de tolerância e o respeito pela diferença de opinião têm sido apanágios deste Parlamento, o que tem facilitado o debate político e contribuído para que fossem atingidos os resultados positivos desta terceira legislatura. Na cooperação com o Poder Executivo para a persecução dos fins do Estado, relacionado com bem-estar económico, cultural, social, de segurança e estabilidade, a Assembleia Nacional empenhou-se em discutir e aprovar muitas propostas de lei apresentadas pelo Executivo. Devo aqui realçar, pela sua importância, a aprovação pela primeira vez da Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2013 e subsequentes, tendo, deste modo, a Assembleia Nacional exercido um dos mecanismos de fiscalização do Executivo. A nível da organização interna, damos destaque à alteração do regimento da Assembleia Nacional, que permitirá um maior desempenho da Assembleia Nacional no que toca à organização interna e à eficácia dos seus procedimentos, sendo esse instrumento que acaba por responder e resolver muitas das inquietações e dúvidas de procedimentos e políticas surgidas no exercício da atividade da Assembleia Nacional. Não importaram muito as diferenças políticas, pois em cada contraditório constatado, ao longo das discussões e debates, foi contudo possível realizarmos um trabalho marcado pela seriedade e dedicação, em que esteve sempre presente o sentido patriótico e a defesa dos mais altos interesses do país. Apraz-nos com muito orgulho dizer que cumprimos a nossa missão. Para quem sai, vai se lembrar sempre destes momentos. E quem continuar, saberá que este espírito deve perdurar nesta casa para o bem da nação. Durante esta legislatura, a administração parlamentar situou-se no eixo central das reformas e da modernização, pelo que, e sem grande surpresa, atingiu um estágio digno. Hoje temos os processos legislativos e administrativos desmaterializados, com reflexos positivos na diminuição da despesa corrente e redução da burocracia, na tramitação documental, efeitos que se fazem sentir, quer na sede em Luanda, como nos diferentes gabinetes provinciais de apoio ao círculo eleitoral. No que diz respeito ao capital humano, a reforma permitiu formar e qualificar funcionários e agentes parlamentares em áreas de especialidade, tendo em vista os desafios futuros desta Casa. Todo este crescimento institucional resultou do trabalho conjunto de todos e reconhecemos o valor acrescentado à ação parlamentar. Sendo a diplomacia parlamentar a plataforma definida na estratégia da Assembleia Nacional como meio para a promoção das relações internacionais
e o aprofundamento da cooperação interparlamentar, a nossa atividade não poderia ter sido mais ativa do que a registrada nos últimos 5 anos, apesar dos constrangimentos financeiros. Nesta esfera, fomos bem-sucedidos na Assembleia Parlamentar da CPLP, onde assumimos a presidência rotativa de 2013 a 2015. No Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, fomos eleitos para a presidência em 2015 para um mandato de 1 ano e temos continuado a dar o nosso melhor contributo no Fórum Parlamentar da SADC, onde assumimos atualmente a presidência desde novembro de 2016. A nível do continente, a nossa atividade estendeu-se também no Parlamento Pan-Africano e na União dos Parlamentos Africanos, onde somos membros efetivos. O nosso dinamismo nos fora internacionais garantimos a eleição de uma deputada como membro do Comitê Executivo da União Parlamentar em representação da África Austral. O país está a viver um momento especial para a eleição do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional no próximo dia 23 de agosto deste ano. É com bastante satisfação que constatamos que este processo decorre num clima de harmonia e serenidade, que é um bom exemplo de cidadania e democracia. E com esse lindo registro, encerramos o nosso programa. Não deixe de ouvir amanhã, quinta-feira, logo após o Jornal das 8, o programa O Parlamento na Rádio Nacional de Angola. A nossa página da internet, parlamento.oo, está disponível 24 sobre 24 horas para mantê-lo sempre atualizado sobre os assuntos tratados aqui, nesta magna Casa das Leis. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.